Fala galera, estamos de volta à parte 2 dos crimes praticados por particular contra a administração pública, beleza? E nós vamos continuar de onde paramos, que é aqui do tráfico de influência, tá? Tráfico de influência, beleza? Então vamos lá. Artigo 332, solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função, pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa, tá? Então, o tráfico de influência, pessoal, na verdade é uma conduta do malandro, tá? É o famoso malandrão que pretende obter vantagem em face de um particular, sob o pretexto de que poderá influenciar na prática de determinado ato por um servidor público, tá? Então é uma espécie de estelionato, pois o agente promete usar uma influência que não possui, ou ainda que não possua, ou ainda que possua, tá? Ele promete usar uma influência que não possui, ou ainda que possua, não pretende exercê-la, tá? Então a expressão aqui pretexto, inclusive, pode ser definida como motivo que se declara para encobrir a verdadeira razão de alguma coisa, tá? Vamos entender um pouquinho melhor aqui sobre o tráfico de influência. Vamos lá. Veja aqui um exemplo bacana aí. Gustavo Lima, sabendo que Deolane possui diversas multas de trânsito, solicita a ela R$ 2.000 a pretexto de influenciar Renata, que é uma funcionária pública da Guarda Municipal de Lagarto e que possui bastante influência no setor de multas do Detran, alegando que conhece a funcionária e irá convencê-la a apagar as multas do sistema, tá? Então Gustavo Lima, porém, não pretende influenciar Renata. Ele não tem intenção de influenciar Renata, tá? A intenção de Gustavo Lima é apenas de enganar quem? A Deolane, para obter a vantagem devida no valor de R$ 2.000, tá? Então perceba que nesse crime há 3 sujeitos envolvidos. O primeiro é o malandrão, Gustavo Lima, a vítima, Dona Deolane, e o terceiro inocente, que é a funcionária pública Renata, tá? Então veja aqui que a intenção do Gustavo, né, nada mais é do que obter ali uma vantagem devida no valor de R$ 2.000. Então ele chega para a Deolane e diz: olha, eu conheço uma servidora pública, ela é guarda municipal e ela conhece, ela é muito influente ali com o pessoal que trabalha no Detran, setor de multas. Então, se você quiser, se você me desenrolar aí uma quantia, eu falo com ela para ela poder tirar todas essas multas aí do sistema. E aí você vai ficar zerada, beleza? Aí a Deolane vai lá e diz: porra, beleza. Quanto é que o senhor quer? Diz: eu quero R$ 2.000. Ela, beleza. Eu vou lhe pagar os R$ 2.000. Você fala com a servidora pública, né, que tem esse contato aí lá no Detran, para que ela pague todas as minhas multas. Beleza? Beleza, fechou. Então, qual é a intenção ali do infrator? Tirar dinheiro da Deolane, tá? Esse é o intuito dele, beleza? Então, se o agente diz que parte da vantagem se destina também ao funcionário público, veja, se o cara vai lá e diz: olha, parte da vantagem se destina também ao funcionário público, ou seja, para a Renata, supostamente seria alvo da influência, haverá aumento de pena. Haverá aumento de pena. Aí o bicho pega. Por que o bicho pega? Porque ele está colocando o nome de uma servidora no meio ali da malandragem dele, tá? Ele está colocando o nome de uma servidora no meio da malandragem dele. Então aí o bicho pega. Veja aqui, 332, parágrafo único. A pena é aumentada da metade se o agente alega ou insinua que a vantagem é também destinada à funcionária, tá? Então veja aqui, aí, atenção. E se a influência do agente for real? Ou seja, o agente de fato ele pretende influenciar
a servidora a infringir seu dever funcional. E aí? Então, caso o agente que solicitou, exigiu, cobrou ou obteve de alguém a vantagem, de fato, venha a tentar corromper o servidor, não haverá crime de tráfico de influência, pessoal. Não haverá crime de tráfico de influência, tá? Então, nesse caso, tanto aquele que se dirige à servidora para corrompê-la, quanto aquele que paga pelos serviços espúrios, responderão pelo crime de corrupção ativa em concurso de pessoas, tá? Então, o senhor Gustavo, nesse caso, ele responderá por corrupção ativa em concurso de pessoas, em concurso de agentes, tá? E no caso da servidora, ela responde pelo crime de corrupção passiva. Já estudamos isso lá nos crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública, tá? Mais outro exemplozinho aqui, bacana, aí, Luiz Inácio solicita a Dilma R$ 10.000 a fim de corromper a servidora Renata, de forma que esta pratique determinado ato funcional em desconformidade com a lei. Dilma paga o que foi solicitado a Luiz Inácio. Efetivamente, tenta corromper a servidora, oferecendo a ela vantagem devida para infringir seu dever funcional. Nesse caso, tanto Luiz Inácio quanto a Dilma responderão pelo crime de corrupção ativa. Responderão pelo crime de corrupção ativa. Beleza? Dúvidas? Eu espero que não. Falando em corrupção ativa, muito cobrada também em concurso público, tá? Muito cobrada em concurso público. Anotem todas as informações que eu passar para vocês a partir de agora. O artigo 333 costuma ser cobrada demais em provas de concurso público, tá? Oferecer ou prometer vantagem, eu vou até já grifar isso aqui, aí. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício é corrupção ativa, pena de reclusão de 2 a 12 anos e a multa, tá? Então veja que a pena é daquele jeito. Pena pesada, pessoal. Pena pesada, tá? Então este crime ele pode ser cometido de duas formas diferentes, tá? Então é, portanto, crime de ação múltipla ou conteúdo variado. Oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para fins de determiná-lo a infringir seu dever funcional. Certo? Então a prática de qualquer das condutas, ou oferecer ou prometer, tanto uma como a outra, você está cometendo o crime de corrupção ativa, tá? Deixa eu só dar uma corrigida aqui, porque ficou horrível. Pronto. Certo? Então, a prática de qualquer das condutas já configura o delito. E a prática de ambas, no mesmo contexto e contra a mesma vítima, configura só um crime, tá? Então, o fato de oferecer, pessoal, ou até mesmo prometer, né, vantagem, está relacionado aí à corrupção ativa, tá? Eu trouxe para vocês aqui duas reportagens para vocês entenderem o quão é pesado, essa questão aqui de corrupção ativa, tá? Veja aqui, aqui é uma reportagem do G1, tá? Lá do Ceará, um cidadão aí universitário, né, que foi preso aí por tentar subornar guardas municipais lá em Fortaleza, tá? Então, o estudante deixou a unidade policial desta quinta-feira, guardas municipais foram afastados das ações das ruas. Ô, Jefferson, mas peraí, o guarda municipal ele foi afastado, a guarnição foi afastada das ruas, se eles fizeram a prisão ali do agente, né, do caso aqui universitário, por tentar subornar, né, os guardas, e ele que foi afastado, vamos lá.
Eu não queria pagar os R$ 900, eu queria que ele me desse uma ajuda, tipo, essa sua moto vai ser rebocada, mas essa multa aqui eu vou conseguir anular para você. Primeiro que isso aqui não existe, tá, pessoal? Se você rebocou a moto, a multa ela já está embutida já vem junto. É o combo, tá? É o combo. Sua moto é guinchada ou rebocada, consequentemente a multa ela já é automaticamente ali lavrada, tá? No local da infração, beleza? Mas aí ele, ou seja, o guarda, disse: o que você tem para nós? Olha, o que você tem para nós? E aí eu não pude fazer outra coisa, eu não tive opção, alegou o estudante de 23 anos, tá? Então essa foi a justificativa que o estudante de 23 anos deu aí lá na sua audiência de custódia, tá? Então ele disse que pediu que os agentes o ajudassem e que foi induzido a oferecer dinheiro. Então os guardas municipais que prenderam o estudante foram retirados das fiscalizações nas ruas, tá? Então se vocês puderem acessar depois aí, né, pegue aí o nome mesmo da reportagem. Eu não tive opção, desuniversitário e tal. Coloca lá no Google que vai sair a reportagem e você vai ver lá o diálogo entre os guardas municipais e esse estudante de 23 anos, tá? Pessoal, veja que os guardas, eles fizeram o seu trabalho, né? De que está previsto na legislação, tá? Então, se o cara oferece uma quantia, os guardas eles vão lá e dão voz de prisão, tá? Por quê? Porque eles estão diante de um crime de corrupção ativa, certo? Então, segundo o estudante, os guardas induziram ele a oferecer o dinheiro. Os guardas induziram ele a oferecer o dinheiro para depois ele dar voz de prisão, tá? Então, a justiça entendeu de que os guardas municipais eles induziram, né? O rapaz ofereceu dinheiro ali porque foi induzido, aquela coisa toda. Resumindo, o estudante universitário está solto e os guardas municipais impedidos, retirado das fiscalizações nas ruas, tá? Então é é isso aí. Depois vocês acessem lá o site direitinho para vocês entenderem um pouco melhor aí a situação, beleza? Outro exemplo que eu trouxe, nesse caso aqui foi da Polícia Rodoviária Federal, motorista detido após oferecer dinheiro à PRF durante fiscalização em Petrolina. Ocorreu agora recente, em 2024, tá? Então a Polícia Rodoviária Federal deteve neste sábado 3 um motorista após ele oferecer uma quantia em dinheiro a um policial durante a fiscalização da BR-407, no município de Petrolina, tá? Então o homem não possuía carteira nacional de habilitação e várias irregularidades foram observadas no veículo Gol que ele dirigia no momento da abordagem, tá? Então, diante dessa situação, o que foi que o homem resolveu fazer? Só isso, seu PRF. Eu tenho aqui, sei lá, uma quantia de R$ 500 para o senhor me liberar e eu ir para minha casa. Eu pago aí os R$ 500, o senhor me libera e aí depois eu vejo aí essa questão da habilitação, depois eu regularizo aí tudo que tiver que regularizar no meu Gol e tá tudo certo. E aí ele foi preso, tá? O motorista foi detido pelos PRF, beleza? Então veja quão é importante o entendimento do crime de corrupção ativa, tá? Então veja aqui aí, galera sendo presa por querer subornar os agentes públicos, tá? Parágrafo único do artigo 333 estabelece ainda que, se em razão da vantagem oferecida ou prometida o funcionário público age da maneira que não deveria, a pena aí é aumentada de 1/3, tá? Então veja que foi lá, foi oferecido e o servidor público ele agiu de uma maneira diferente, né? Ele retardou ali alguma situação. Veja aí, a pena é aumentada de 1/3 se em razão da vantagem ou promessa o funcionário retarda
ou omite ato de ofício, tá? Ou o pratica infringindo o dever funcional. Então, nesses casos aqui, o funcionário público ele está meio que atrapalhando o funcionamento ali das instituições públicas, tá? Então, nesse caso aqui, a pena aí ela é aumentada de 1/3 para o agente que oferece, né, ali, oferece ou promete, né, um valor ali indevido, tá? Vamos agora para o descaminho. O descaminho está no artigo 334. Iludir no todo ou em parte o pagamento de direito ou imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria, tá? Então aqui ele está falando sobre o pagamento de imposto. Aqui ele está falando sobre o pagamento de impostos, tá? Então aqui é o descaminho, está relacionado aí ao imposto. Então a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. Vamos ver aqui as outras modalidades, entender um pouquinho aqui através de exemplos. Então aí, o que seria iludir? Iludir basicamente é enganar, tá? Então tipifica-se a conduta comissiva ou omissiva daquele que emprega algum expediente para enganar o fisco, de forma a frustrar o pagamento do tributo devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo da mercadoria, tá? Então outro exemplo aqui bacana é Fernandinho Beira Rio, não é o Fernandinho Beira Mar, esse aqui é o Fernandinho Beira Rio. Voltando de viagem dos Estados Unidos com sua família, traz em sua bagagem diversos bens cuja importação é permitida, cuja importação é permitida. Exemplo, celulares, tablets, relógios, etc. Porém, o valor total dos produtos supera bastante a cota de isenção, de forma que Fernandinho deveria declarar os produtos e realizar o pagamento do imposto. Todavia, com vistas a não pagar o imposto de importação, Fernandinho esconde os bens em fundos falsos nas malas, de forma a ludibriar a autoridade alfandegária. Então, há aqui o descaminho, tá? Então, entenda que o descaminho ele está relacionado ao imposto, tá? É quando você meio que esconde ali suas mercadorias para você não pagar o imposto de importação, tá? Isso acontece muito em fronteiras, né? Em situações ali de fronteiras, que acontece muito essa questão aqui do descaminho, do contrabando, enfim, tá? E se o funcionário público facilitar a prática do descaminho? Então aqui já é uma situação em que o funcionário público ele já dá aquela ajudinha, né? Então veja outro exemplo. José volta de viagem ao exterior com sua família, trazendo diversos bens que deveriam ser declarados e, portanto, deveriam ser recolhidos os tributos relativos à importação. Porém, José está previamente ajustado com seu amigo Pedro, funcionário público da Receita Federal do Brasil, lotado no aeroporto de desembarque. Quando José desembarca e passa pela área aduaneira, Pedro facilita a entrada das mercadorias sem o pagamento dos tributos. Então, nesse caso, José, ele responde pelo crime de descaminho, enquanto Pedro responderá pelo crime de facilitação de contrabando ou descaminho, tá? A gente estudou isso lá no artigo 318 do Código Penal, tá? Estudamos já sobre o crime de facilitação de contrabando ou descaminho, beleza? Então, quando, no primeiro exemplo, o Fernandinho Beira Rio, ele traz as suas mercadorias escondido, ali bem tocado mesmo, para ludibriar a fiscalização, para não pagar o imposto de importação, ele tá ali, né, cometendo o crime de descaminho, tá? E quando tem um funcionário público ali envolvido, quando o cara tá ali para facilitar a vida do agente que está trazendo suas mercadorias, né, ou saindo com suas mercadorias, isso não importa, o agente, o particular, ele está cometendo o crime de descaminho e o servidor público ele responde pelo crime de facilitação de contrabando ou descaminho, tá? E aí as formas equiparadas, artigo 364, parágrafo 1º, incorre na mesma pena quem?
E aí vamos ver aqui quem incorre na mesma pena. Pratica navegação de cabotagem fora dos casos permitidos em lei. Então, para quem não sabe o que é cabotagem, é aquela em que é realizada entre portos ou pontos do território brasileiro utilizando a via marítima ou esta e as vias navegáveis interiores, tá? Então, cabotagem é aquela navegação, né? Realizada ali entre portos ou pontos do território brasileiro, tá? É o famoso cabotagem. Quem pratica ato assimilado em lei especial a descaminho, quem vende, expõe à venda, mantém em depósito ou de qualquer forma utiliza em proveito próprio ou alheio, no exercício da atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira que introduziu clandestinamente no país ou importou fraudulentamente, ou que sabe ser produto de introdução clandestina no território nacional ou de importação fraudulenta por parte de outrem, tá? E tem também aqui quem adquire, recebe ou oculta em proveito próprio alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, mercadoria de procedência estrangeira, desacompanhada de documentação legal ou acompanhada de documentos que sabe serem falsos, tá? Então aqui são equiparados, né? São as formas equiparadas ao descaminho, tá? Artigo 334, parágrafo 2º, equipara essas atividades comerciais para os efeitos deste artigo qualquer forma de comércio irregular ou clandestino de mercadorias estrangeiras, inclusive o exercido em residências. São aqueles famosos camelôs, tá? Os camelôs também estão aí sujeitos, né, a, a equiparar-se aí ao crime de descaminho, tá? Então veja aqui um exemplo aí, Neymar, dono de uma enoteca, que é uma loja de vinhos, né, adquiriu do seu amigo Messi garrafas de vinho provenientes da Argentina, que haviam sido importadas de forma irregular, sem o pagamento dos tributos devidos, tá? Então Neymar, mesmo sabendo que tais mercadorias eram produtos de descaminho, expôs as referidas garrafas à venda em sua loja, tá? Então Neymar responderá pelo crime previsto no artigo 334, parágrafo 1º, inciso 3, segunda parte do Código Penal, tá? Então Neymar, embora tenha praticado uma única conduta de expor à venda tais mercadorias, é considerado comerciante, pois desenvolve atividade comercial com a habitualidade, tá? Então ele tem uma loja de vinhos, então ele trabalha com isso, ele vende vinhos com frequência, né? Ele tem uma loja, então é óbvio que aquela ali é uma atividade comercial dele. Então nesse caso ele responde aí pelo crime de descaminho, tá? Aqui a majorante, para quem não sabe, é o aumento de pena, tá? Então, o parágrafo 3º do artigo 334 estabelece que a pena será aplicada em dobro se o crime de descaminho for praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial. Por quê? Pela dificuldade, né? Pela dificuldade aqui de você fiscalizar. Transporte aéreo, marítimo ou fluvial meio que dificulta a fiscalização. Por isso que a pena é aplicada em dobro, tá? Artigo 334, parágrafo 3º, a pena aplica-se em dobro se o crime desse caminho é praticado em transporte aéreo, marítimo ou fluvial, tá? Princípio da insignificância também poderá ser aplicado o princípio da insignificância em relação desse caminho, né? Então, a jurisprudência se consolidou no sentido de ser cabível a aplicação quando o valor total dos tributos sonegados, inclusive acessórios, ficar abaixo do patamar estipulado pela Fazenda no valor de R$ 20.000, tá? Então gravem aqui aí essa quantia, né, esse valor, que geralmente costuma ser cobrado em prova. Quando se fala de princípio de insignificância, eles perguntam ali qual o valor, né, o valor limite para que seja aí aplicado o princípio da insignificância, tá? Contrabando, tá lá no artigo 334A, importar ou exportar mercadoria proibida, pena de reclusão de 2 a 5 anos, tá? Então veja aqui um exemplozinho e não confundam contrabando com descaminho, tá? Descaminho está relacionado ao pagamento de imposto.
beleza? Contrabando é o ato de importar ou exportar mercadoria proibida. Mercadoria proibida, tá? Então veja aqui, ó, José voltava de viagem dos Estados Unidos e embarcou no aeroporto Galeão, trazendo consigo várias unidades de determinada mercadoria proibida, tá? Então, previamente mancomunado com Pedro, funcionário da Receita Federal, José passou pela área aduaneira sem ser incomodado, pois Pedro fez vista grossa e liberou a passagem de José. Nesse caso, José responderá pelo crime de contrabando, enquanto Pedro responderá pelo crime de falsificação de contrabando ou descaminho, lá no artigo 318 do Código Penal. Já estudamos sobre isso, né? Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência, está lá no artigo 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrência pública ou venda em asta pública, promovida pela administração federal, estadual, municipal ou por entidade paraestatal, afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem. A pena é detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, além da pena correspondente à violência. Isso aqui, pessoal, a gente não vai nem entrar na discussão disso aqui, porque o artigo 335, ele foi revogado de forma tácita. Júnior, não entendi. É aplicado nesses crimes aqui, ó, impedimento, perturbação, fraude de concorrência, os artigos 337 I ou 337K. Primeira parte 337I, segunda parte 337A, beleza? Primeira parte, segunda parte, beleza? A depender de cada caso e não o artigo 335 do Código Penal, tá? Então vejam que esses crimes aqui, ó, as condutas descritas no artigo 335 do Código Penal, quando relativas a procedimento licitatório, irão configurar os crimes do artigo 337I ou 337K. Ou seja, esse artigo 335 ele foi praticamente revogado, tá? Então, vamos estudar o artigo 335? Não vamos, né? Vamos estudar o que realmente pode ser cobrado aqui na utilização de edital ou de sinal, artigo 336, rasgar ou de qualquer forma inutilizar ou conspurcar edital afixado por ordem de funcionário público, violar ou inutilizar selo ou sinal empregado por determinação legal ou por ordem de funcionário público para identificar ou cerrar qualquer objeto, tá? Então vamos entender aqui o que é que o artigo 336 quer nos dizer. Primeiro, que a pena aqui é detenção de 1 mês a 1 ano ou multa, tá? Então a primeira consiste em inutilizar, ou seja, tornar inválido a finalidade destinada. Conspurcar significa sujar de modo a impedir a leitura ou rasgar de edital fixado por funcionário público, tá? Então pode ser edital judicial, administrativo, etc. Beleza? E aí, vamos lá. Ediomar, servidor público da Guarda Municipal de Lagarta, fixou na sede do órgão público um edital referente a um processo seletivo para a contratação de estagiários, tá? Então, o João, revoltado com o que entende serem gastos públicos desnecessários, rasga o referido edital, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o que foi que João cometeu? Ele cometeu o crime do artigo 336 do Código Penal, que é a inutilização de edital ou de sinal, tá? Nesse caso aqui, inutilização de edital, beleza? Então, a segunda conduta consiste em violação ou inutilização de selo ou sinal empregado por funcionário público para identificar ou cerrar, ou seja, fechar qualquer objeto, tá? Então, veja que Renata, Guarda Municipal de Lagarto, na condição de fiscal municipal, identificou diversas irregularidades em determinado estabelecimento, de forma que autuou o dono do local e interditou o estabelecimento
aplicando diversos lacres adesivos nas portas e janelas do local, tá? Então veja aqui aí. Veja aqui que foi aplicado o quê? A interdição do local. Foi interditado o estabelecimento, né? Então foi aplicado o quê? Lacres adesivos nas portas e janelas do local. Pedro, dono do estabelecimento, revoltado, violou os lacres e os inutilizou. Ele foi lá e saiu arrancando tudo, tá? Ele cometeu o quê? Ele cometeu o crime do artigo 336 do Código Penal, certo? Subtração ou inutilização de livro ou documento. Artigo 337. Subtrair ou inutilizar total ou parcialmente livro oficial, processo ou documento confiado à custódia de funcionário em razão de ofício ou de particular em serviço público. A pena é reclusão de 2 a 5 anos se o fato não constitui crime mais grave, tá? Então a conduta aqui, ó, ela pode ser tanto de subtrair quanto de inutilizar, tá? Então, inutilizar de forma a tornar inútil, imprestável, total ou parcialmente, livro, processo ou documento confiado à custódia de funcionário público em razão da função ou de particular em serviço público, tá? Então, imagine a situação em que existe lá a biblioteca municipal, e chegaram alguns livros, né? Chegaram alguns livros aí de de uma determinada editora, né? Que tem aí uma linha de raciocínio voltada para uma determinada para um determinado direcionamento político, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas esse funcionário, né, que trabalha lá na biblioteca municipal, ele simplesmente fica revoltado. Ele diz, não, não pode chegar esses livros aí desse autor ou dessa autora que é alinhado politicamente sei lá, à esquerda ou à direita, enfim. Ele vai lá e rasga tudo, toca fogo, junta os livros todinho e incendeia. Ele está cometendo aí o crime de inutilização de livro, tá? A mesma coisa é documento, o cara pega lá a folha de ponto e rasga, né? Ou simplesmente ele pega lá um documento importante e subtrai, né? Leva para casa. Então tudo isso aí, subtração ou inutilização de livro ou documento. Costuma cair em prova? Muito pouco, tá? Muito pouco mesmo, certo? A gente fala aqui porque tá no nosso edital, então a gente tem que estudar todos os artigos, tá? Mas é muito pouco provado cair em prova de concurso público, beleza? Sonegação de contribuição previdenciária. Artigo 337-A. Suprimir ou reduzir contribuição social, previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas. Então, aqui, ó, primeiro, omitir de folha de pagamento da empresa ou de documento de informações previsto pela legislação previdenciária segurados, empregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Inciso 2. Deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços. E o 3. Omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias, tá? A pena é de reclusão de 2 a 5 anos e multa, beleza? Antes da gente ir para a parte de extinção da punibilidade, pessoal, eu falei aqui, eu dei um exemplo, na verdade, aqui, né, do funcionário que trabalha numa biblioteca, né, que ele pega ali alguns livros e acaba destruindo, tá? Pessoal, subtração ou inutilização de livro ou documento é um crime praticado por particular, tá? Então eu cometi um erro e aqui eu estou me corrigindo, né, que eu peguei um exemplo trazendo como se fosse um funcionário público inutilizando aí o livro, o determinado livro, né? Mas não, é o particular, tá? É o particular. Então, o mesmo exemplo.
dentro de uma biblioteca municipal, chega ali alguns livros, né, de um determinado autor que tem um alinhamento político diferente daquele particular, ele vai até a biblioteca, pega aqueles livros e inutiliza, tá? Rasga, toca fogo, joga fora, enfim. Ele sim, o particular, ele está cometendo aqui o crime de inutilização de livro, tá? Eu citei um exemplo falando sobre o servidor público, né, que trabalhava na biblioteca, mas eu cometi esse erro, tá? Eu troquei aqui o exemplo, era para falar particular e eu falei o servidor público, tá? Então, corrigindo, é o particular que comete aqui o crime de inutilização de livro ou documento ou subtração, tá? Fizemos a devida correção, vamos agora continuar falando sobre a extinção da punibilidade, tá? A extinção da punibilidade sem o pagamento, que é a primeira hipótese. Então, caso o agente, antes do início da ação do fisco, venha se retratar e prestar as informações corretas, estará extinta a punibilidade, tá? Então, artigo 337-A, parágrafo 1º, é extinta a punibilidade se o agente, de forma espontânea, declara e confessa as contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal, tá? Então, nesse caso aqui, ele terá aí a sua pena extinta. Já o artigo 337-A, parágrafo 2º, é facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a de multa se o agente for primário e de bons antecedentes, desde que o inciso 1 foi vetado, então a gente não precisa falar, o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente, como sendo o mínimo para o ajuizamento de suas execuções fiscais, tá? Então são 3 os requisitos para o perdão judicial ou a aplicação apenas da pena de multa. O primeiro é ter o agente em bons antecedentes, ser primário e o valor das contribuições não ser superior ao valor estabelecido pela Previdência Social como o mínimo ao ajuizamento de execuções fiscais, tá? Então, o artigo 337-A, parágrafo 2º, também é muito pouco cobrado nas provas de concurso público, tá? Pelo menos para as carreiras policiais, como é a nossa aqui. Artigo 337, parágrafo 3º, se o empregador não é pessoa jurídica e sua folha de pagamento mensal não ultrapassa R$ 1.510, o juiz poderá reduzir a pena de 1/3 até a metade ou aplicar apenas a de multa, tá? Parágrafo 4º, o valor que se refere ao parágrafo anterior será reajustado nas mesmas datas e nos mesmos índices do reajuste dos benefícios da Previdência Social. Em casos tais, o juiz poderá conceder ao agente os seguintes benefícios: redução da pena de 1/3 até a metade e a aplicação apenas a de multa, tá? E agora nós vamos para ao que de fato nos interessa, que são a resolução das questões, tá? Então vamos lá, aí. Questãozinha nova 2024, Prefeitura de Nova Roma do Sul. Vamos lá. No que diz respeito aos crimes praticados por particular contra a administração pública em geral, em conformidade com o Decreto-Lei 2.848 de 40, que é o Código Penal, marcar C para as afirmativas certas e F para as erradas, e após assinalar a alternativa que apresenta a sequência correta. Corrupção passiva. Corrupção passiva, pessoal, é crime cometido por funcionário público, tá? Corrupção passiva, funcionário público. Então a primeira já é F, não é crime praticado por particular. Peculato mediante erro de outrem, também crime praticado por funcionário público. Então a segunda também é F. Condescendência criminosa. A gente sabe que condescendência criminosa também é crime praticado por funcionário público. Então a terceira também é a letra F. F não, né? Vamos colocar aqui o E de errado, né?
é de errado, como ele pediu aqui, né, pessoal? É de errada, certo? E a última, corrupção ativa. Corrupção ativa, sim, é crime praticado por particular. Corrupção ativa, crime praticado por particular, tá? Então aqui no caso seria e o C. E aí o e C é justamente a alternativa B de bravo, tá? Questãozinha muito fácil para quem já pegou as aulas, para quem pegou aqui as minhas aulas de crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública, mataria essa questão aí. Muito fácil, tá? Outra questãozinha aqui, 2016. Analise o rol abaixo e que se refere aos dos crimes contra a administração pública, especificamente aos crimes praticados por particular contra a administração em geral, e relaciona corretamente o tipo penal à descrição conceitual. Tá? Então a primeira aqui é corrupção ativa, o segundo resistência, o terceiro tráfico de influência. Então vamos ver aqui o que cada alternativa fala. Primeiro, opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. Aqui ele está falando sobre o crime de resistência, tá? Vamos só ver aqui qual é a posição do crime de resistência, posição número 2. Então, o primeiro aqui a gente já viu que é o número 2, tá? Solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício de função. Aqui a gente está falando sobre o crime de tráfico de influência. Aqui está lá no 3. Está lá no 3. Então vai ser aqui a nossa segunda opção. E, por fim, oferecer ou prometer vantagem devida a funcionário público para permitir, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Então, oferecer ou prometer vantagem devida, a gente está falando de corrupção passiva. Então, se aqui está o 2, aqui está o 3, então provavelmente corrupção ativa é o 1. E a gente vai ver aqui qual é a alternativa: 2, 3 e 1. Letra C de Charlie. Letra C de Charlie. Ficou horrível. Ficou horrível. Pronto. Letra C de Charlie é a nossa alternativa correta. Veja que as questões são muito de boas, muito tranquilas, tá? Se vocês, pessoal, estudarem aí os crimes praticados por particular contra a administração pública em geral e os crimes praticados por servidores públicos contra a administração pública em geral, vocês vão ter garantidos aí 2 ou 3 questões na prova de vocês, tá? Então são questões muito tranquilas, basta vocês entenderem o conceito de cada um, tá? Basta vocês entenderem o conceito de cada um. Então, o que é corrupção ativa, o que é corrupção passiva, o que é resistência, o que é desacato, o que é desobediência, tá? Então, se vocês souberem a diferença de cada um, vocês vão conseguir matar qualquer questão que fale sobre os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública e também dos crimes praticados por particular contra a administração pública, tá? Então, pessoal, a gente encerra aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, façam bom proveito ao nosso material, às nossas aulas, tá? Mais uma vez eu peço para que vocês nos deem essa moral aqui, pessoal, aí. Peço para que vocês nos deem essa moral aqui, aí, tá? Qualquer valor, qualquer doação que vocês puderem, tá? Vocês estão ajudando bastante no crescimento do canal, tá? A gente precisa, pessoal, engajar cada vez mais. Precisamos de inscritos, precisamos de like para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, para que ele comece a divulgar, a disponibilizar para várias e várias outras pessoas, tá? Então a gente precisa desse engajamento para que o nosso canal cresça cada vez mais, tá? E
enquanto a gente não chega no nosso patamar que a gente tanto almeja, né? Vocês vão ajudando aí, pessoal, no financiamento do nosso canal, tá? Vocês vão aí como forma, até mesmo como forma de agradecimento, tá? Pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, né? É o reconhecimento que vocês têm aí pelo nosso trabalho. Então aí vocês conseguindo aí doar qualquer valor é muito bem-vindo, tá? Será muito bem-vindo e desde já agradeço aí pela colaboração de todos, certo? Espero que tenham gostado do conteúdo, tá? Não deixe de se inscrever no nosso canal. Ativem o sininho de notificação, curtam, comentem, compartilhem, porque isso ajuda e muito, pessoal. Isso nos ajuda bastante, tá? E precisamos muito da ajuda de vocês para que a gente continue aí crescendo cada vez mais e ajudando vocês cada vez mais, beleza? Então, pessoal, um forte abraço, fiquem todos com Deus, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!